Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao meu mais novo curso, Pentaho PDI para Data Warehouse. Primeiramente, eu quero agradecer por você fazer parte, dessa história de construção de conhecimento em Pentaho PDI, especificamente esse curso para a área de Data Warehouse, que ainda é muito forte nas empresas. Toda a construção do Data Warehouse ainda é muito utilizado. E é claro, eu vim trazer isso na melhor ferramenta do mercado, na ferramenta mais utilizada no mercado em todo o mundo, que é o Pentaho PDI. Então eu quero agradecer por essa confiança de você estar aqui comigo, e eu quero fazer um grande curso, um curso que realmente você construa um DW, um Data Warehouse, entenda os conceitos. A gente vai ver muita parte de conceito aqui também sobre Data Warehouse para que você comece a praticar, comece a aprender. E claro, se destaque no mercado de trabalho. Então estou muito feliz, espero que você aproveite bastante o nosso curso. Bem, falando sobre o Pentaho PDI, se você não conhece, se você está chegando agora, ele é uma ferramenta open source, tá? Existe a parte paga, que a gente chama de Enterprise, mas ele é uma ferramenta conhecida como open source. Então ela é uma ferramenta de integração de dados, ela serve para ETL, extrair, transformar e carregar os dados. Isso de diversas fontes, tá? Hoje você não tem basicamente quase nenhuma restrição de carregar dados no Pentaho PDI. Pode ser de um JSON, XML, CSV, de qualquer banco de dados. Então ele tem conectores para facilitar isso para você. É possível lá você criar o que a gente chama de fluxos de trabalho. Você vai aprender isso dentro do que a gente chama de pipelines. Então você vai poder importar, transformar, tratar o dado e carregar especificamente para o Data Warehouse. Por quê? Porque no Data Warehouse a gente tem que levar o dado mais trabalhado, mais padronizado, mais organizado possível. Então as técnicas que você vai aprender aqui, técnicas importantes, fundamentais, e no Data Warehouse isso é mais forte, é mais profundo. Então você vai usar os fluxos de trabalho de uma forma bem eficiente. Como eu falei, é uma ferramenta das mais populares, então o mundo todo usa, várias empresas no mundo. Para quê? Para que os seus processos de carga, seus processos de automatização, seus processos de construção de Data Warehouse sejam automatizados. E você pode fazer isso no Pentaho PDI e a gente vai automatizar. Você vai construir todo o Data Warehouse e a gente vai conseguir automatizar, agendar, fazer o que você quiser, deixar ele funcionar. Ele também permite que você faça recursos avançados de limpeza, filtragem, agregações. É uma ferramenta completa. O Pentaho PDI é completo. Ele já está há muitos anos no mercado e ele só vem evoluindo. Então é importante que você conheça, é importante que você saiba os conceitos de DW para que você esteja preparado. Bem, eu sempre gosto de colocar sites importantes. Não é só o treinamento, você tem que fazer a sua parte. Eu preciso de alguma coisa a mais, preciso pesquisar, tenha documentação, procure a documentação. Converso muito isso com os meus alunos. A documentação é fundamental a gente conhecer, não só se restringir ao curso. Então você tem aqui a parte do Pentaho PDI sobre como é que funciona o projeto, como ele é construído. Então é importante que você olhe lá. E aqui que você vai baixar o arquivo, tá? O arquivo que você vai executar do Pentaho PDI é aqui que você vai baixar. A documentação que eu já falei que é super importante. E aqui o wiki, onde as pessoas vão divulgando as informações, tudo que vai acontecendo no mundo do Pentaho. Então é lá que você tem que ir para ficar por dentro. Então esses sites eu acho que é fundamental e isso une ao curso, isso melhora o curso. Tudo que você aprender aqui, você vai enriquecer mais se você conhecer mais profundamente a ferramenta. Bem, vamos começar a falar da funcionalidade do Pentaho PDI. Vamos começar pela arquitetura. É fundamental isso para que você entenda como é que funciona. Então, antes de mais nada, ele não funciona por si só. Ele precisa do Java instalado. Esse é um ponto de atenção. Claro, eu vou colocar uma aula. Após essa aula, você vai ter uma aula de preparação do Java, preparação do banco, preparação de instalação do PDI em si. Mas entenda que o Java é ele quem carrega o Pentaho PDI. Então você tem que instalar o Java primeiro. Aí depois sim, vem o Pentaho PDI, a gente vai chamar ele e ele vai se dividir em dois. Você vai trabalhar o que a gente chama de pipeline, que são as transformações. Você vai ver lá no menu do Pentaho PDI transformações. Então são os pipelines que a gente vai construir. E os jobs, que são os fluxos de trabalho. Eu posso chamar vários pipelines
Ou eu posso criar dentro do meu job um fluxo de trabalho de uma coisa específica. Por exemplo, mover arquivos, zipar arquivos, compactar arquivos, descompactar arquivos, apagar arquivos. Então assim, não necessariamente são pipelines os fluxos de trabalho, mas a gente usa mais, né, orquestrando os pipelines. Então aqui no job é bem comum a gente construir fluxos de trabalhos com os pipelines, com as transformações, ok? O Pentaho PDI, aqui a gente dando mais ênfase, mergulhando mais nele para que você conheça e compreenda. Ele é conhecido como Kettle, isso foi muito no passado, também muito conhecido, a ferramenta era Kettle. Depois veio o Pentaho PDI, essa mudança de nome, tá? E como eu falei, é uma ferramenta de código aberto e de integração. Ela tem algumas características importantes. Primeira coisa, leitura de base de dados. Ela é forte nisso, então eu quero destacar isso no Pentaho PDI. Então suporta uma ampla variedade de fontes, como eu falei, já tinha dito isso. MySQL, Oracle, SQL Server e Postgre. A gente vai utilizar o Postgre aqui nesse curso já de primeira, porque eu preciso construir o Data Warehouse, você vai instalar o Postgre aí na sua máquina e a gente vai utilizar ele. E também bancos NoSQL, MongoDB, Cassandra, HBase e além de outros formatos, CSV, Excel, XML, JSON, ou seja, ele é completo para fazer uma leitura de qualquer tipo de dado, qualquer tipo de fonte, ok? Então fique bastante tranquilo com o Pentaho PDI, realmente as empresas o utilizam exatamente por essa flexibilidade de construção. E aqui vem a parte legal, que tem tudo a ver com o nosso curso, né? Data Warehouse, ele é preparadíssimo, ele tem componentes prontos para construir um Data Warehouse, então você não vai precisar escrever código, ele já tem a estrutura pronta, já está tudo orquestrado para que você monte seu Data Warehouse. Então o PDI possui uma ampla variedade de plugins de Data Warehouse que pode ser usados para criar soluções personalizadas, ok? Esse plugin inclui suporte para tabelas, fato e dimensões. Calma, a gente vai chegar lá. Vou explicar a você o que são tabelas, fato e dimensão, para que você entre no conceito. É o que eu disse, esse curso é legal porque a gente une a teoria e a prática. A prática forte, mas sem conhecer a teoria você não vai entender nada. Então assim, vou fortalecer essa parte de conhecimento de construção de um DW. Então, fato e dimensão. Criação automática de esquemas, que a gente vai poder criar, mas eu gosto de fazer tudo no banco, tá? Isso é uma opção do profissional. É legal fazer tudo no banco porque você vai controlando o banco de dados, mas você pode fazer tudo no Pentaho PDI, você constrói no Pentaho PDI. E é claro, o forte dele, além de ser um leitor de qualquer tipo de fonte, trabalhar com Data Warehouse, é tratar dados. Então, permite que o usuário aplique diversas técnicas de tratamento. Então você pode tratar o dado, mudar o dado, construir um novo campo, né? Fazer uma nova métrica. Então ele permite isso, mas também limpeza, deduplicação, normalização, enriquecimento e validação. Então o Pentaho PDI é uma ferramenta completa para você trabalhar com dado. Eu gosto muito de trabalhar com ela antes de fazer qualquer análise. Por quê? Porque ele estrutura, ele organiza, ele faz com que o meu trabalho seja mais enriquecedor, eu defino as saídas de uma forma mais tranquila e posso analisar elas. Então eu gosto muito de trabalhar com PDI. Bem, vamos falar especificamente de pipeline, tá? Porque a gente vai passar a maior parte do tempo construindo pipelines. Então os pipelines são na verdade a orquestração das transformações. Você vai ver lá que você tem N componentes do PDI e você vai usar ele para transformar os dados. Essas transformações em cadeia a gente chama de pipeline. Então é a composição de links e ações que são realizadas por quem desenvolve ele, desenvolve esse pipeline, que no caso é você, né? É aqui que os componentes são interligados e permitem a execução de uma determinada operação. Eu quero limpar o dado, quero ajustar um campo, quero retirar registros, quero gravar isso no banco de dados. Então isso tudo são as transformações dentro do que a gente chama de pipeline. Então pipeline é um conjunto de transformações. Depois veio o jobs, construir o pipeline, posso orquestrar esse fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho é orquestrado dentro de um job. Como eu falei, não necessariamente é só pipeline, mas assim, grande parte das execuções são pipeline. Então na verdade o jobs é um orquestrador da sequência de operações criadas, também conhecidas como o quê? Fluxo de trabalho. Uma vez criados os pipelines, você poderá encadeá-los de forma a executá-los em ordem sequencial. Então você pode fazer uma sequência de execuções, tá? Desses pipelines. É uma orquestração típica, você verificar se uma ação foi bem ou mal sucedida. Você pode fazer isso
dentro de um pipeline. Então assim, os jobs, eles estão aqui, cada passagem de setinha dessa é um fluxo, né, que é uma ação, e aí você vai executando os seus jobs, suas estruturas, né, de uma forma bem tranquila, de uma forma sequenciada, operações sequenciadas. Então, o PDI, você já aprendeu, você tem que construir um pipeline. Então, no DW, a gente vai construir um pipeline sobre fatos e dimensões, né? E tem outras coisas mais. E aí, você vai orquestrar dentro dos jobs as execuções desses pipelines. É isso que a gente vai construir. Bem, nada mais do que falar como executar o programa do Pentaho PDI. Calma, você vai baixar. Os próximos slides a gente vai falar dos programas que você tem que baixar. Mas eu quero chamar a atenção sobre o Pentaho PDI. Você vai localizar lá quando você descompactar, porque quando você baixa ele está zipado. Quando você descompactar, você vai achar o spoon console.bat. Este que a gente vai executar. Por quê? Porque ele mostra todas as informações do log, tudo que está ocorrendo. Lá você vai encontrar spoon.bat. Você pode executar, mas não vai mostrar um log como esse, rico, para você entender o que está acontecendo. Então eu gosto de executar, Grimaldo professor, gosto de executar no spoon console.bat. Fica a sua disposição que você deseja. Note que aqui, ó, só para que você preste bastante atenção, porque isso é bem importante, ele chama o Java, tá vendo? Então você tem que ver qual a versão que você vai baixar aí do Pentaho PDI, para qual Java você está trabalhando. Então você vai notar aqui que ele vai chamar uma variável Java Home, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e aí ao chamar o Java ele chama aqui o Pentaho PDI, o Spoon, né? O Spoon console.bat faz isso. Ele chama os pacotes e começa a startar o Pentaho PDI. Você vai ver um splash, que é uma tela onde o Pentaho PDI é iniciado. Essa é fundamental. Você tem que estar com o Java instalado, as variáveis de ambiente organizadas, o Java Home, então fica bastante tranquilo. Bem, vamos falar um pouquinho já do Pentaho PDI, os menus. Ele tem menus super simples, super fáceis, tá? Então, eu aqui estou destacando 3 menus. O menu auxiliar, o principal e o de construção. Então, o menu principal é esse menu aqui, onde a gente gerencia todos os nossos projetos. Então, você tem lá como salvar a transformação, salvar o job, editar, né? Chamar algumas ferramentas fora do PDI. Então, esse menu principal faz o gerenciamento do que você está trabalhando. Você vai ver que você tem um menu auxiliar, que são opções de salvar e abertura dos seus pipelines também. Aqui você constrói, parecido com o que está aqui em cima. Aqui você salva, abre, aqui também. Então você tem um menu auxiliar. E esse menu que é o menu de construção. Aqui sim, todas as opções, todos os componentes de transformações e jobs estarão aqui. Você vai clicar, vai fazer tudo de uma forma simples. Gente, é muito fácil, muito simples trabalhar com o Pentaho PDI. Agora sim, vamos falar da instalação, né? Você prepare-se para começar a fazer essa instalação com calma. Não fique afobado já para utilizar o Pentaho PDI. A gente vai ter muitas aulas. Então assim, comece a instalar correto para que você não tenha problema. Você vai instalar o Java. Aqui está o endereço, tá? E você vai baixar o Java JDK, ok? Lá você vai ver na época a versão que você tem do PDI e essa versão é adequada para determinados tipos de Java JDK. Você baixa o JDK e instala, faz a instalação sem problema nenhum, ok? Isso é bem simples e quase todas as máquinas têm Java instalado. Tem vários programas que usam Java. Depois que você for instalar, a gente vai instalar o PDI. Então assim, para instalar o PDI você vai nesse endereço, SourceForge Net Project Pentaho Files, ok? Vai baixar a última versão. Se essa última versão der pau, baixa a penúltima. Porque geralmente sempre a primeira versão tem alguns bugs. Mas você baixa sem problema nenhum. Aqui você vai ver, quando você baixar, ele está zipado, né? Em próximas aulas eu vou mostrar a você a baixa do Java, a baixa do Pentaho PDI, ok? Como você instala o banco de dados que a gente vai utilizar, vou falar daqui a pouco. Quando você for executar o spoon console.bat, possa ser que o Java dê problema, não seja compatível. Aí você vai ter que organizar isso. Aí você pode me perguntar, passar mensagens, mas fica tranquilo. É bem simples, bem fácil de você fazer. É só estar bastante atento a isso. Então você vai baixar o Pentaho, vai dezipar ele, que ele está compactado, e executar o spoon console.bat. Ele vai abrir o splash do Pentaho PDI. Bem, aqui é muita atenção. Como eu falei, você vai instalar o Java. Depois de instalar,
Você vai pesquisar lá, editar as variáveis de ambiente, tá? De sua conta lá no Windows. O sistema, a gente está trabalhando com Windows. Esse curso aqui é diretamente focado no Windows. Então você vai fazer a configuração do Java Home. Olha aqui, ó. Neste caso do curso que eu estou rodando, é o JDK 1109. Mas possa ser que seja outro. Então você vai baixar o Java e vai ver se vai funcionar. Então você tem que colocar qual é a path onde está o Java. É onde no Java Home. E aí, quando você executar o seu Spoon Console.bat, ele vai localizar o Java e vai chamar o PDI. Tá? Então, preste bastante atenção, você vai ter que criar esse Java Home aí para funcionar. E aqui, para fechar, para coroar, tem a instalação no nosso banco de dados. A gente vai usar um banco de dados leve, fácil de trabalhar, tranquilo, que é o Postgre. Então ele é mundialmente conhecido, é um banco de dados super confiável. Já trabalhei em diversos projetos ele em produção, ou seja, realmente valendo a pena trabalhar com um banco de dados como o Postgre, que é um banco de dados, no meu caso, eu acho robusto, tá? Já vi vários projetos em produção em várias empresas com Postgre e a gente vai trabalhar com ele. Você vai notar que a gente vai baixar o PG Admin também. Então você vai ter que baixar o Postgre, baixar o PG Admin. Mas a instalação é bem tranquila, ok? Siga tudo tranquilo que você vai se dar bem. Qualquer dúvida você me pergunta. Eu vou botar a instalação do Postgre para você ver também, ok? PG Admin Postgre. Fica tranquilo. Ok, cara aluno? Vamos encerrar essa primeira aula. Estou muito feliz, realmente muito feliz por você estar aqui comigo. E vamos fazer um grande curso de Pentaho PDI para Data Warehouse, ok? Lhe aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço.